sabe por quê? Sabe que eu fico chateado? Vou aqui desabafar, posso? Porque quando vem um pregador de fora, você quase dá cambalhota no seu lugar. Vou fazer de novo, ó. Vou entrar de novo. Você faz festa, que o nosso pastor está vendo. Vou entrar de novo. Senhoras e senhores, muito bom dia, novos começos! É isso, agora sim eu cheguei na igreja certa. Amém? Glória a Deus, vocês são tudo doidos. Eu sei se sou eu que sou doido ou vocês são mais doidos por aceitar as nossas loucuras. Amém? Dani, me ajuda aqui com o pessoal do som, tá muito ruim o som aqui para mim. Vamos lá, gente? Quem aqui está com fome de receber uma palavra de Deus? Não, você não veio aqui ouvir Robert, não, irmão. E Robert não tem nada para te entregar. Você veio aqui ouvir o Espírito que levantou o Robert. Eu já começo profetizando que se o Espírito levantou a mim e a minha casa, vai levantar você e a sua também. Você acredita nisso? Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. E esse iPad que fica saindo toda hora. Não estava assim? Ai, Jesus. Vamos lá que vai dar certo. Meu Deus. Vicente me paga. O iPad ontem estava com 90% de bateria. Agora está com 6%. Vê o pessoal aí da produção, se me ajuda a colocar uma extensão aqui com o carregador, porque eu tenho algo para compartilhar com você essa manhã, amém? Vamos lá? Ainda bem que eu estou com o celular aqui também. Qualquer coisa. Jesus amado. Bom, eu peço para ele, filho, quando o papai for utilizar, ou pregar, não usa o iPad, mas tem filho adolescente aqui. Você entende, né? Vamos lá, vamos para o texto? Coloca para mim o primeiro texto da nossa mensagem 8, Atos 23. Vamos lá, vamos comigo rápido, que eu não sei até quanto tempo o esboço vai aguentar. Se não aguentar, a gente vai no Espírito mesmo, amém, irmão? Vamos lá. Daniel, vai orar, me ajuda orando o pessoal do som lá. Em nome de Jesus. Vamos lá. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Deixa eu explicar aqui. Paulo estava sendo julgado, preso. E ele vai fazer a sua defesa a Jerusalém. É o que está acontecendo aqui, só para você entender. A gente já vai, daqui a pouco a gente vai entrar novamente para vocês compreenderem todo o contexto. Vamos lá. Na noite seguinte, o Senhor, na noite seguinte de quê? Na noite seguinte do seu julgamento, da sua defesa. Paulo está se defendendo e pregando o evangelho para aqueles que queriam tirar a sua própria vida. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito, aonde? Deverá testemunhar também, hein? Quem está dizendo isso, meu amigo? Quem está dizendo isso para Paulo? Capítulo 27. Vai dar certo isso. Ele entrou no modo bateria. Capítulo 27, versículo 9. Está comigo? Tínhamos perdido muito tempo. E agora, a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio
para a carga e também para nossa. Mas o centurião, Júlio, nosso centurião da corte Augusta, nosso aqui líder do security, Júlio, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do... Peraí, Paulo está dizendo algo. Mas, Rafa, Paulo sabia de mar? Paulo sabia de barco? Não, Paulo sabia fazer tenda e pregar o evangelho. Júlio, centurião da corte Augusta, vai olhar para aquilo que Paulo está dizendo, para o conselho de Paulo, e vai dizer: Paulo, eu prefiro ficar com o comandante e com o capitão do barco, porque são eles que entendem de mar e de navio. Você está aqui comigo? Próximo. Visto que o porto não era próprio para passar a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta. Este está se referindo ao porto que eles queriam sair. Amém, irmão? Vamos lá. Quem é ruim aqui de interpretação sou eu. Vamos lá. Este era um porto de Creta que dava para o sudeste e noroeste. Próximo. Começando a soprar suavemente o vento. Vamos lá, gente. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido que desejo. Não é assim com a gente também, irmão? Às vezes a gente olha assim: rapaz, essa oportunidade eu não posso. Por isso, levantaram âncora. Lembra aqui, gente, eles estão caminhando em direção a um lugar que o próprio apóstolo Paulo disse para não ir. Vocês estão comigo? Levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Próximo. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado noroeste. E no original, nordeste, né? Isso, perdão. Obrigado, amor. Em outras versões, um vento forte e tempestuoso, chamado Euroaquilão. Repete comigo 3 vezes, você vai ser batizado no Espírito Santo essa manhã. Fala assim: segura, porque o Euroaquilão está soprando. Vamos lá, ai meu Deus. 15, perdão. O navio foi arrastado pela tempestade. Uma coisa. O que fizeram eles sair de onde estavam? O vento brando e suave. Mas existem coisas que são apenas aparências. Entenda isso. Porque logo o vento suave deu início a uma tempestade que não se podia controlar. Olha isso, irmão, olha isso. Vamos lá. Assim cessamos as manobras. O que o texto está querendo dizer? Já tentamos de tudo. Porque diante de tempestade não tem como a gente coordenar algumas coisas. No meio de algumas tempestades, não tem como a gente controlar. Você está aqui comigo? Olha isso. Cessamos as manobras e ficamos O que é ficar à deriva, irmão? É alguém que está sem rumo, sem destino, que não tem mais o controle de onde está e nem para onde vai. Você está aqui comigo? Vamos lá, 16. Ai, Jesus, está forte. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Aí um nome bonito para você dar ao seu filho. Foi como dificuldade. Repete comigo. Foi com dificuldade que conseguimos recolher os barcos salva-vidas. Próximo. Levantando-o
lançaram mão, levantando o quê? Os barcos. Entenda? A gente está numa continuação da história. Levantando o barco. Eu quero fazer você entrar naquele barco para que você se imagine naquela história. Amém? Vamos lá. Por isso que eu estou indo devagarzinho. Vamos lá. Levantando, terminando de içar os barcos salva-vidas, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. O que eles estão fazendo? Esse é de acordo com a minha experiência ávida em navegação. Não sei por que 3 pessoas riram. Ué, irmão, hoje você quer saber de uma coisa, você vai no Google. De acordo com o meu professor Google, lançar cordas é o quê? É uma tentativa dos marinheiros de reforçar a estrutura do navio para que ele não se quebre diante das ondas fortes. Você viu aí? Irmão, eu me preparei para hoje, tá? Fui dormir 3h pouca da manhã por sua causa. Amém? Você está aqui comigo? Então faz um favor de dar um glória a Deus aí, não fica me olhando com essa cara de quem foi batizado no pote de vinagre. E não é, irmãos, entendeu? A gente está aqui numa igreja viva, alegre. Amém? Então vamos lá. Temendo ele, vamos lá, vamos voltar. E temendo que ele encalhasse, quem encalhasse? Não é a solteira da sua amiga. Vamos lá. O barco, amém, irmão? Nos bancos de areia de Sirte, baixaram e o deixaram o navio novamente. Estou reforçando o navio. Estou fazendo de tudo para salvar aquilo. Obrigado, Vasco. Olha aqui, agora que eu vi. Rapaz, esse homem é de Deus. Quem que trouxe aqui? Caleb, você. Pagar seu almoço. Está carregando. Você ficou nervoso agora, o que eu vi? Obrigado, Caleb. Uma salva de palmas para o nosso voluntário, coordenador do Kids. Vamos lá. Kids 028, vamos lá. Baixamos as velas e deixaram o navio a deriva. Novamente, Robert, mas eles não estão tentando de tudo ter o controle, mas eles estão continuamente falhando em controlar aquilo que é incontrolável. Amém? Vamos para o próximo. 18. No terceiro dia. Repete comigo aqui, porque esse texto é muito forte. No terceiro dia. Quantos dias dentro da tempestade? Irmão, se o seu amiguinho falar mal de você, você já desiste do primeiro. No terceiro dia de tempestade. Terceiro dia de tempestade. Lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do... Sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Aqui os marinheiros estão olhando assim, não tem mais jeito. Se a gente não tirar o peso no navio, nós vamos parar antes de podermos alcançar alguma ilha. Joga o peso fora. O que é? Volta lá, Vaso. Estou explicando ainda. O que é a armação do navio? É a aparelhagem que faz o navio flutuar. E eles estão jogando com as próprias mãos, ou seja, não tem mais como fazer. Cada dia que passa, isso fica mais evidente. Versículo 20. Não apareceu nem sol, nem estrelas. Por muitos, e continuando a bater-se sobre nós. Grande, mas, pastor, não era um vento suave? Porque o vento era favorável, pastor. Tinha toda uma cara de que eu iria me dar bem. Eu fui lá e coloquei um dinheirinho para ganhar 10%. Tinha toda uma cara de... Irmão, eu até quero esquecer, e já esqueci, mas tem muita gente ainda apegado ao que aconteceu há anos atrás, e Deus me trouxe aqui para cortar essas cordas, irmão. Para cortar essas cordas, você fica aí procurando dinheiro fácil. Não, irmão, dinheiro fácil é trabalho, querido.
Você está comigo? Ai, pronto, falei, estou leve. Não aparecendo nem sol nem estrelas. Entenda aí, por que isso é preocupante? Pergunta para mim, por que isso é preocupante, pastor? Porque antigamente os navegadores, os capitães, eles navegavam e não tinham GPS como tem hoje. Eles navegavam olhando para as... Como não tem sol nem estrelas, Deus está dizendo assim, ó, quero ver agora a capacidade e a experiência do capitão de navegar em terras que ele nunca viu. Você vai entender isso aqui daqui a pouco. Muitos, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de... Finalmente, depois de tudo isso, realmente porque uma hora a ficha cai. Amém, irmão? Você está comigo? E o problema é quando a ficha cai. Mas graças a Deus o texto não acaba aqui. Existe o versículo 21 que vai começar dizendo, 21, querido. Vamos lá comigo. Obrigado, tá? Senão eu vou pagar uma Coca-Cola para você. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem... então, além da tempestade, eles estão fazendo jejum? Paulo! Eu amo isso. Paulo levantou-se diante deles e disse, vem cá, todos esses dias se passaram. E Paulo estava quietinho. Por quê? Não me ouviram antes? Deixa eu quieto aqui, no fundo, no porão do navio, onde os presos também estavam. Aquele barco havia 276 tripulantes, dentro dele capitães, comandantes, guardas da guarda real de César e uma pessoa que não havia dolo algum. Você está aqui comigo? Disse Paulo, os senhores deviam ter aceitado o meu, de não partir de, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. 22. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá. Pois nenhum de vocês perderá, apenas o navio destruirá. 23. Pois ontem à noite, aqui está a certeza e a convicção de Paulo. Pois ontem à noite, vem comigo, apareceu-me um anjo do Senhor. Peraí. Paulo está sendo preso injustamente. Paulo não está sendo ouvido. A tempestade está destruindo o navio. Mas o anjo do Senhor está aparecendo para ele. Vocês lembram do primeiro capítulo que eu li? Por que o anjo do Senhor vai aparecer para ele? Porque depois que Paulo apresenta sua defesa, aqueles que queriam matá-lo em Jerusalém, Deus vai aparecer ao lado de Paulo e vai dizer, visto que testemunhasse de mim diante de toda Jerusalém, visto que o evangelho foi pregado para aqueles homens que queriam te matar, visto que você foi aprovado, enquanto olhavam procurando dolo em você e não encontravam, é necessário que você chegue a Roma. Se é necessário, se é da vontade de Deus, de Paulo chegar a Roma. É por isso que o anjo do Senhor está se apresentando no meio daquela tempestade, está dizendo. Ontem à noite apareceu um anjo a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me. 24. Vamos, amigo, eu tenho pouco tempo. Paulo, não tenha. É preciso que você compareça de novo. Que eu pareça
diante de Deus, por sua graça, deu-lhe. Irmão, se você não celebrar isso aqui, Deus, por sua graça, falou com quem? Com Paulo, mas está dando a Paulo o quê? A vida de todos aqueles que estavam com ele. 25, meu Deus, isso aqui é muito forte, meu Deus. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, e acontecerá conforme foi-me. Fecha os teus olhos. Obrigado, Pai, por essa palavra. Ela é tua, não minha. Só ela tem o poder de curar, transformar e libertar o homem. Eu, Senhor, nessa manhã, quero apenas ser um locutor, alguém que vai propagar uma voz que já está sendo ouvida. Obrigado, Espírito Santo. E o meu pedido hoje é que eu não te atrapalhe. É que os meus amigos e os meus irmãos ouçam a palavra do Senhor ecoando por este púlpito. Para que eles saibam que eles não chegaram aqui à toa. E eles não chegaram aqui para morrer aqui. Eles não enfrentaram tanto desafio para parar no meio do caminho. E essa palavra, Senhor, possa os fortalecer em fé para continuar, apesar de todos os desafios. Obrigado pela confiança de estarmos aqui essa manhã, em nome de Jesus. Amém, irmão? A gente leu 2 textos. O primeiro texto nós lemos no início da prisão de Paulo em Jerusalém. A verdade é que Paulo, que não queriam, os seus discípulos não queriam que Paulo fosse a Jerusalém, porque onde Paulo passava, era-lhe dito, pela inspiração do Espírito Santo, de que grande sofrimento e perdas estariam esperando Paulo em Jerusalém. Mas Paulo recebeu uma palavra de que ele precisava estar lá. Você está aqui comigo? Foi passando. Está aqui. Esse iPad vai me quebrar. Começa em Mileto, em Atos 20, vai dizer assim: agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Mas eu não dou valor à minha vida. Isso aqui é muito poderoso. Paulo, sabendo de tudo que o aguardaria, está descrevendo, dizendo: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E é essa missão. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Paulo chega a Tiro. Chegando Tiro, mais uma vez ele é advertido a não comparecer. Pessoas que têm amor a Paulo estão dizendo: Paulo, se você for a Jerusalém, talvez não nos vemos nunca mais. Mas Paulo está seguindo não apenas uma direção humana, Paulo está seguindo uma direção divina. Apesar de todos os percalços, de tudo aquilo que ele já havia passado e sofrido, por amor ao Evangelho, por amor a uma palavra e uma missão, Paulo não parava diante de mais alguns desafios. Isso aqui é muito forte. Saindo de Tiro, Paulo vai para Cesareia de Filipe. Filipe é um dos 7 diáconos levantados para cuidar da igreja junto com Estevão. 3 desses diáconos já haviam morrido. Com ele, Estevão. Saindo de Cesareia de Filipe, Paulo chega a Jerusalém. No capítulo 21, no versículo 17, diz assim: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. E no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros se reuniram, e tendo saudado, contou-lhes em detalhes o que Deus tinha feito aos gentios por seu ministério. Só que logo depois Paulo é preso em Jerusalém. O capítulo
21, no versículo 31, vai dizendo: procurando eles matá-lo, chegou o conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou, ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. E aqui começa a prisão de Paulo. E a sua última. Então perguntou quem era e o que havia feito. Paulo é preso, Paulo é levado à fortaleza de Jerusalém, Paulo vai se defender em Jerusalém. Aonde, Robert? No Sinédrio. E que lugar é esse? Era um lugar que ele costumava a entrar. Paulo é aluno de Gamaliel, a maior escola sacerdotal da época. Paulo era um dos 72 sacerdotes que compunham o Sinédrio. E agora está sendo julgado no mesmo lugar em que passou a vida defendendo. Você está aqui comigo, irmão? Não é possível. Tem que ficar aqui pertinho, senão não vou conseguir. 5 dias depois, olha isso aqui, irmão. 5 dias depois de quê? Depois de ser julgado e apresentado a sua defesa no Sinédrio, Paulo é levado para Cesareia por Félix e fica 2 anos lá. 2 anos preso, tentando se defender. Por quê? Por pregar o Evangelho. E diante de Félix, mais uma vez tentando se defender das acusações infundadas e sem provas, Paulo, por fim, apela a César. Por que Paulo está apelando a César? Porque Paulo era cidadão por nascença romano. Cidadão romano não pode ser julgado sem uma causa e sem poder se defender dela. Paulo, diante de Félix, o governador de Cesareia, vai pedir que eu seja levado diante de César, para que ele julgue se existe dolo, crime em mim ou não. E é nesse momento que tudo começa. E quando ele apela a César, visto que Félix, Agripa e Berenice, quem é Agripa e Berenice? São os reis daquela província. Félix, Agripa e Berenice não encontram dolo em Paulo, mas visto que ele pede visto que ele apela para César, Félix vai dizer: se para César você apela, para César você irá. E é nesse momento que Paulo é entregue a Júlio, centurião da corte augusta, soldado e comandante de um centúrio. O que é um centúrio, Robert? É um grupamento de homens, de 100 homens, e são destinados a causas romanas. Você está aqui comigo? E é aqui que a gente entra no texto. Por quê, pastor? Porque Paulo vai ser entregue a Júlio. Júlio vai achar o navio que o possa transportar Paulo até Roma. Entrando Júlio no navio, vendo que a viagem já havia sido difícil, e o navio dando em Creta, e a gente leu com muita dificuldade, eles param numa ilha que não era boa para passar o inverno. Por que essa ilha não é boa para invernar? Porque ela ficava exposta ao mar. E o inverno, as ondas eram gigantes. Se o navio não se quebrasse no meio do mar, certamente se quebraria no porto. Você está aqui comigo, irmão? Eu só estou fundamentando para vocês entenderem aonde esse texto começa.
Começamos no capítulo 20 e vamos terminar agora no capítulo 27. Porque existem tempestades, amigo, que Deus acalma e me livra. A outras tempestades, Ele vai me ensinar a passar no meio dela. Você está aqui comigo? Existem tempestades e Deus vai me livrar, mas outras Ele vai me ensinar. E eu estou falando para um povo que Deus não vai passar a mão. Por quê? Porque Ele quer que a novos começos de Cabo Frio se levante um povo forte. Povo forte não é feito em mar tranquilo. Você está aqui comigo? É por isso que Deus permite. Para quê, Robert? É para que eu possa sofrer, chorar? Não, irmão, é para que você possa crescer. Você está aqui comigo? Então entenda e anota aí a tempestade que eu entro. Tempestades que eu entro, Deus me tira. E o que Ele me conduz, Robert? Ele me sustenta. As tempestades que eu entro, Deus me tira. E a que Ele me conduz, Ele me sustenta. E o que isso quer dizer, pastor? É que parado você não fica. Nesse lugar de morte, você não fica. Por quê? Porque o Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te conduzir. O Deus que te chamou é o mesmo que está garantindo a sua travessia. Você está aqui comigo? O problema, Daniel, é que a tempestade chega. E chega para todo mundo, amém? Tem alguém que tem a vida mais fácil, tranquila? Se tiver, no final você ora por mim. Tempestade, mas chega para todo mundo. Chega para todos. Gentios ou judeus. Crentes ou não crentes. A tempestade chega para todo mundo. E o tema da nossa mensagem, coloca no telão e deixa para mim, é Euro-A. Você nunca mais vai lembrar dessa palavra da mesma maneira. Você está comigo? Euro-Aquilão. Todo mundo enfrenta tempestades. O problema, Daniel, é que normalmente estamos enfrentando tempestades não pela vontade de Deus de nos fazer crescer, mas pela nossa capacidade de rejeitar alguns conselhos que deveríamos estar escutando. E é o primeiro ponto que eu quero conversar com você. Como eu disse, existem tempestades que eu entro. E aqui Deus me conduz, mas normalmente nós estamos entrando em tempestades que o responsável por ela são as nossas decisões erradas. Verdade que tudo começa quando eles desmerecem um conselho de Paulo. Tudo começa aqui, meu amigo, quando desmerecemos a voz de Deus para ouvir a voz de todos. Porque o texto vai dizer, todos foram a favor de seguirmos viagem. Mas Paulo foi o único que disse, meus irmãos, se seguirmos, podemos perder a vida, a carga e o navio. Estão desmerecendo um conselho de um homem de Deus. Afinal, o que Paulo entendia de navio? O que Paulo entendia de tempo? Na verdade, Paulo não entendia de tempo. O que Paulo entendia era do Deus do tempo. E esse é o problema, irmão. Estamos baseando as nossas decisões em experiências humanas, em homens com capacidade de fazer, e estamos esquecendo daquele que pode e vai nos direcionar para o lugar onde deseja. Você está aqui comigo? Olha isso, olha isso. Eu lembro que tinha um irmão da nossa igreja que me procurou dizendo que estava tão difícil o caminho, estava tão difícil o trajeto. Homem que não estava se escondendo do chamado, muito pelo contrário, estava colocando a mão na massa. Homem que está construindo, porque ele está construindo aquilo que Deus nos deu como missão nessa casa. Não é um homem apático à missão, é um homem ativo, mas
está enfrentando tanta tempestade, tanto problema, que ele vai dizer: Robert, parece que Deus está me empurrando daqui. Parece que Deus está me empurrando desse lugar. Não, querido, é porque a gente acha que no lugar da vontade de Deus a gente vai encontrar mar tranquilo. Não, irmão. Se existe uma garantia de que todo homem que vai assumir uma responsabilidade diante de Deus, a garantia é: você vai encontrar resistência. A gente está procurando um mar tranquilo, debaixo de uma vontade divina. Não vamos encontrar, meu irmão. Por quê, Robert? Porque contra você existe um império das trevas inteiro tentando te parar. Você está aqui comigo? Ah, Robert, eu achei que seria mais fácil. Querido, evangelho não é Disney. Seguir Jesus não vai custar pouco, vai te custar tudo. E graças a Deus por isso, porque a gente fala e canta assim: perdendo tudo. Tudo o que, querido? Está perdendo tudo, nada. Porque na verdade, tudo que nós temos é Ele. Se eu tiver que perder coisas materiais por amor a Ele, Daniel, eu ainda assim não perdi nada. Se eu perder trabalho, se eu perder emprego, se eu perder dinheiro, o que eu perdi, Robert? Nada. Agora, se eu perder Ele de vista, aí sim, querido, eu perdi tudo. Você está comigo aqui? Aleluia. Não existe, fala para o seu irmão, não existe trajeto fácil para homens comprometidos. Por quê, Robert? Porque são esses trajetos, são essas resistências que estão fazendo o homem que você é hoje. Ah, Robert, está sendo difícil. Eu sei que está, irmão, porque é difícil para todo mundo. Mas olha para trás aí e perceba uma coisa: você não é mais o mesmo homem de alguns anos atrás. Você não é a mesma mulher de alguns anos atrás. Por quê? Porque durante o trajeto, durante a resistência, você foi crescendo, amadurecendo e aprendendo que sobre Ele nós podemos tudo. Aleluia! Mas por que então, pastor, a gente teima em... Jesus, eu tenho 10 minutos. E eu só estou no primeiro ponto de 8. Vai dar certo. Por que a gente costuma a rejeitar o conselho dos homens de Deus e até o próprio Deus? Porque a verdade é que a gente não tem coragem, olha isso aqui, não tem coragem de assumir que estamos tomando decisões por nossos próprios interesses e vontades. Por quê, pastor? Porque na verdade, a gente não quer revelar um coração soberbo, imaturo e submisso. É mais fácil, querido, colocar a responsabilidade da decisão que queremos tomar em Deus. Por quê, Robert? Por que eu coloco? Por que a maioria das pessoas estão colocando a vontade de sair, de ficar, de namorar, de casar no colo de Deus? Sabe por quê? Porque elas querem ter respaldo naquilo que Deus nunca falou e sequer aprovou. Amigo, assume logo que não foi Deus que falou. Foi você que quis fazer. Foi você que insistiu em entrar. Foi porque você forçou o relacionamento. É mais bonito e verdadeiro da sua parte, irmão. Sabe por quê, pastor? Ah, pastor, mas e se der errado? Se der errado, deu, irmão. Mas você assumiu a autoria do que fez. E pôde corrigir a rota, sem culpar algo ou alguém. Posso te contar um segredo aqui só entre eu e você? O recomeço sempre será mais rápido para aquele que reconheceu que errou. O recomeço sempre será mais rápido para aquele que reconheceu que errou. Errou em quê? Em seguir o que sentia, sem primeiro consultar aquele que sabia de todas as coisas. Você está comigo aqui?
Vamos voltar aqui para a palavra. Precisamos sair daqui hoje entendendo que a maioria das tempestades que enfrentamos poderiam ser evitadas se ouvíssemos mais quem tem governo e autoridade sobre nós, se orássemos um pouco mais, se consultássemos a Deus ao invés de avisar a Ele o que nós estamos fazendo. Como assim, Robert? A verdade é que toda tempestade começa quando deixamos de ouvir aquele que possui a direção para chegar, para ouvirmos aqueles que possuem a habilidade para fazer. Toda tempestade chega quando eu rejeito a direção daquele que conhece a minha vida para ouvir, para dar voz e ouvidos àqueles que aprenderam a fazer com muito bem feito. Em Atos 27, do 10 a 11, vai dizer assim: dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Olha a resposta: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Por quê, pastor? Por que isso está acontecendo? É que, infelizmente, meu amigo, quem não ouve conselho vai ouvir coitado. Eu estou no lugar errado, não é possível. O que está acontecendo? Estão rejeitando o conselho de um homem de Deus para ouvir os homens que fazem bem, que sabem navegar, que confiam em estruturas alheias. Paulo está dizendo: olha, infelizmente, quem não... Deixa eu ler aqui de novo para você. Quem não ouve conselho, certamente vai ouvir depois coitado. Você está comigo aqui? Mas o centurião, repete comigo assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Mas por que, pastor, piloto? Porque era ele que possuía a experiência e o conhecimento do trajeto e das estrelas. E do comandante do mestre do navio? Possuía o conhecimento da estrutura e do funcionamento do navio. Eles pensavam: como um capitão experiente e um navio forte e seguro, suportaremos e passaremos por qualquer problema. O que aqueles homens estavam pensando? Com um comandante experiente e um capitão que conhece o trajeto, certamente passaremos por qualquer problema. Irmão, ter um bom casamento, um bom negócio, uma conta gorda, um emprego melhor, não garante paz e felicidade. O que garante alegria e paz é estarmos fundamentados naquele que não dorme, naquele que vive para sempre, daquele, meu amigo, é o autor e consumador da nossa vida. É por isso que Deus vai permitir alguns ventos chegarem para nos mostrar que não é a experiência do capitão e nem a qualidade da estrutura que nos farão chegar aonde deseja. É a palavra e o conselho que diariamente estamos rejeitando. Deus vai mexer e abalar, e Ele precisa fazer isso, meu amigo. Todas as nossas bases de segurança para nos ensinar a depender mais dEle. Como assim, pastor? É porque está escrito, meu amigo, que sem Ele nós não podemos fazer nada. A minha oração hoje, nessa manhã, Senhor, sem você, permita-nos errar, permita-nos fracassar, porque sem você nós não podemos fazer nada. Salmo 127, versículo 1 vai dizer assim: varão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com todo esforço. Por quê? Porque aos seus amados Ele dá. Porque enquanto dorme, pastor, é que Deus está nos ensinando que aquilo que queremos tanto construir,
lugares que ansiamos tanto em chegar, coisas que desejamos tanto viver, não está relacionado ao nosso poder de fazer ou trabalhar, mas diretamente ligado ao entendimento e à confiança de quem trabalha por mim e por você. Você está entendendo? Por que Ele está dando enquanto nós dormimos? Porque enquanto descansamos, estamos dizendo: Pai, até aqui eu fiz, mas daqui em diante eu não posso. Eu vou descansar. Por quê? Porque agora é com você, e sobre você eu ponho a minha confiança. Deus está dizendo que a vida que você deseja está totalmente ligado e diretamente relacionado à confiança de quem você ainda não conquistou. Ah, Jesus, meu Deus, é muito forte. Mas, Robert, eles ouviram? Não. A gente também não ouve. E o que acontece, Robert? Acontece aquilo lá. Euroar, a brisa suave que parecia favorecê-los, se transforma numa tempestade monstruosa. Euroaquilão, do original euro, é uma combinação de duas palavras, euro e aquilão. Se refere a um vento leste ou sudeste, com aquilão que indica um vento norte. É uma agitação violenta. Vento sudeste que levanta poderosas ondas. Vento que causa ondas enormes. E o que é isso, Robert? O que está acontecendo? Eles estão enfrentando não qualquer tempestade, mas a pior tempestade que um marinheiro pode cruzar. É vento que destrói embarcações de quem Deus está chamando. Ah, isso aqui é muito poderoso. Vai destruir as embarcações de quem Deus está chamando e alinhando a rota de quem de Deus está fugindo. Euroaquilão é vento que vai tentar roubar a nossa esperança. Vento que destrói nossos recursos, que tentará nos fazer negar a nossa fé, nos fazendo duvidar da palavra que recebemos, duvidando do Deus que servimos. É um vento forte que destrói famílias, legados, empresas, futuro, e tira nossa direção e impossibilita nossos sonhos. É tempestade que todo mundo em algum momento vai enfrentar. Para quem não tem uma palavra e uma missão a cumprir, ele é o fim. Agora, para todos aqueles que perseguem uma palavra, estão debaixo de uma vontade, ele será o seu maior testemunho. Eu profetizo, levanta a sua mão que eu quero profetizar, em nome de Jesus, que esse vento não será o fim da sua vida, que aquilo que você está vivendo não vai, e a tua história não vai parar aí. Eu profetizo em nome de Jesus que esse vento não vai te parar, será apenas um esboço do melhor capítulo do seu testemunho. Em nome de Jesus, você não vai parar nesse desastre familiar, você não vai parar na separação, nessa doença. Esse vento forte não vai tirar os teus sonhos e a tua esperança de um dia viver aquilo que Deus falou que você viveria. Eu profetizo que Deus está hoje colocando uma vírgula aonde Satanás quer colocar um ponto final, e dizendo: só o autor da sua vida pode interferir na sua história. Então, querido, em nome de Jesus, hoje Deus está colocando um ponto e vírgula, dizendo: eu continuo a escrever, apesar dos euroaquilões que você enfrentar. Sabe por quê? Porque tempestade forte não tira filho de Deus de rota humana. Vento forte, amigo, não vai te tirar da rota. Vento forte nenhum. Você está aqui comigo? Ai, Jesus. Chegou a hora de lançar fora. Fala para o seu irmão. Chegou a hora de lançar fora tudo aquilo que é desnecessário. O texto de Atos 27 vai dizer, 27, 18: açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, já aliviava o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos,
lançamos ao mar a armação do navio. O que está acontecendo, pastor? Eles estão jogando fora suprimentos e aparelhos do barco. Você está aqui comigo? Tem alguém aqui sendo abençoado por essa palavra? Amém? 3 pessoas, amém. Eles estão jogando fora suprimentos e aparelhos do barco. Por que, Robert? Porque eles estão tentando aumentar a capacidade de flutuação. A verdade, meu amigo, que tem momentos que durante o nosso trajeto Deus vai querer nos ensinar a viver com menos. Eles estão jogando o quê? Suprimentos e aparelhos do barco. O que é isso, Robert? Tudo aquilo que era necessário para fazê-los atravessar aquela tormenta, para fazê-los chegar no seu destino final. Por quê? Porque existem momentos que Deus vai querer nos ensinar a viver com menos. Como assim menos recurso, pastor? Quer dizer então que o padrão tem que diminuir? Não, meu amigo, não é o padrão que tem que diminuir, é a dependência que tem que aumentar. Não, eu estou sozinho aqui, não é possível. Vai ter momentos e a gente vai precisar deixar algo para trás. Por quê? É porque Deus quer nos ensinar a viver com menos. Por que menos, pastor? Porque é menos é o que? Diminuir o padrão de vida? Não, é aumentar a dependência dEle na sua vida. Você está comigo? Mas por que tem que ser assim, pastor? É simples, amigo. Tem que ser assim, para que quando o ministério que Ele nos confiou tiver relevância, Ele continue sendo suficiente. Você está aqui comigo? Precisamos sair daqui entendendo que o problema de toda tempestade, Tiago, não é vento forte, é a consequência dele, ou seja, tudo aquilo que ele pode destruir, que eu ainda não estou disposto a ficar sem. O que eu... Pastor, você está dizendo que não basta o vento ser forte e ameaçar a minha vida e a de todos que estão comigo, eu preciso perder coisas também? É isso, meu amigo, é porque na verdade tempestades são percebidas como tempestades quando ela começa nos tirando algo. Irmão, você vai sair daqui com uma clareza de destino, sabendo enfrentar qualquer desafio que possa vir na sua frente. Você está aqui comigo? Deus está hoje nos ferramentando para que a gente não pare diante de vento algum. Você está aqui comigo? Como assim, pastor? Boas tempestades, pastor Daniel, se assim podemos dizer, não balançam apenas o barco, porque balançar barco não assusta marinheiro. O que assusta marinheiro é quando ele começa a perder aquilo que ele nunca imaginou ficar sem. É Deus permitindo que o vento toque e abale as nossas bases de segurança para nos mostrar o que de fato possui valor e não pode mais ser negociado. O que é isso, pastor? Sabe, meu irmão, eu perdi meu pai com 7 anos. Entenda isso. Eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos. Com 4 para 5, nós descobrimos que ele possuía um câncer. Qual que era o nome do câncer, mãe? Linfoma. Mas ele não morreu dessa doença. Eu preciso dizer isso. Porque tem muita gente que diz assim que Deus provoca a dor para trazer de volta. Isso não faz parte da característica do Deus que nós servimos. Deus não precisa provocar dor em você para te trazer de volta. Quem é especialista em provocar dor no homem que Deus chamou é Satanás. Só que Deus, irmão, não perde nada por ele. É especialista também em fazer que a toda dor vire o nosso maior testemunho. Meu pai precisou, entenda isso. Ai, Jesus, cadê? Aqui. Deus permitiu a doença? Permitiu. Porque tudo faz parte da permissão dele. Tudo que acontece na minha e na sua vida, depois que entregamos ela para Jesus, faz parte da permissão dele. Nada foge disso. Você está aqui comigo? Ah, Robert, você está falando que Deus permitiu. Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Para lembrar meu pai que ele possuía uma família e estava perdendo ela.
É por isso que Deus permite que alguns ventos nos alcancem, para que as nossas bases de segurança sejam abaladas e a gente possa perceber aquilo que de fato tem valor. Porque diante de uma tempestade, quem está do seu lado, as coisas que te cercam não têm valor, elas precisam ficar para trás, porque é peso morto. Sabe, meu irmão, eu amo quando eu entro em gabinetes com casais. De verdade, minha esposa está aqui. Se tem uma coisa que eu saio feliz, é depois de 3, 4 horas de gabinete, eu não estou sendo debochado aqui falar. 3, 4 horas de um gabinete com um casal que está querendo se separar, que está querendo desfazer a aliança. Por que eu amo? Porque eles não entenderam que são esses ventos fortes que Deus está permitindo chegar para que eles possam restaurar aquilo que tem valor e eles estavam perdendo. Robert, você está dizendo que o atrito é Deus que está permitindo na minha casa? Exatamente isso. É para que você perceba os sinais daquilo que está doente e você ainda não se levantou para curar. Meu irmão, a verdade é que a gente está perdendo muito. Perdendo o que, pastor? Nossa família, nosso propósito, nossos filhos. Estamos perdendo de ver os nossos filhos crescerem. Estamos perdendo de investir tempo com quem amamos, de celebrar a vida, de ter tempo para cuidar da saúde, cuidar do casamento, tempo de namorar. Estamos perdendo de viver e de sonhar. Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras do mundo, diz que um homem não morre quando seu coração deixa de bater, mas exatamente quando ele deixa de sonhar. Esses dias eu visitei um casal pedindo socorro, porque o seu negócio ia de mal a pior. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque o faturamento era um e agora o faturamento é outro. E pediram socorro para a gente, e nós prontamente fomos lá. Eu mesmo fui fazer essa visita. Chegando lá, e como sempre faço antes de sair, eu peço: Senhor, Espírito Santo me guie, que só o Senhor sonda o coração do homem. O problema era a empresa. Chegando lá, eu descobri que o problema era a família. Problema a família, sim. Estavam separados, só não tinham coragem de pedir a separação. Mas o que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que Deus permitiu abalar as bases de segurança deles. Qual eram as bases de segurança? O negócio deles. Deus tocou no negócio. Para quê, pastor? Para que eles parem e olhem e consertem aquilo que tem valor. Eu estou dizendo, irmão, que às vezes alguns ventos chegam como sinais de que algo dentro não está saudável. Eles achavam que precisavam de ajuda na empresa, mas não sabiam que eles precisavam da ajuda um do outro. Que enquanto a casa for curada, a empresa voltará a dar o seu lucro. Você está comigo? Talvez você chegou aqui essa manhã assim, enfrentando ventos fortes, e está perguntando: Senhor, por que eu estou passando vivendo isso? É porque esse vento forte está sinalizando para você algo que você já até percebeu, mas não quer entender. O que eu percebi? O que eu percebi e não quero entender? Que algo precisa mudar dentro. E o que é isso, pastor? Talvez seja o seu relacionamento com Deus que não esteja como antes. Você não ora mais como antes. Você não entrega o culto mais como antes. Você não entra nesse lugar com a expectativa de antes. Aí Deus está permitindo o vento soprar para dizer: filho, existe algo errado. E esse algo errado não está fora, está dentro. Restaura o altar que lá
lá fora eu conserto, restaura. Você está aqui comigo, querido? Você está com o louvor, já pode subir. E eu vou terminar aqui, eu prometo. A verdade, nós falamos, primeiro ponto, de homens que rejeitam conselhos do seu líder, porque preferem seguir o desejo e a vontade do seu próprio coração, as suas próprias ambições, e colocam Deus como respaldo daquilo que estão fazendo. A segunda coisa, nós entendemos que durante um trajeto, durante uma tormenta, nós vamos precisar abandonar aquilo que não tem valor. Mas a verdade, pastor, que a tempestade aumenta. E o ápice da tempestade é quando eles entendem: já não podemos mais salvar. Você leu comigo? Está no versículo 21, diz assim: de visto que os homens tinham passado por muito tempo sem comer, Paulo levantou-se e disse diante deles: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não ter partido de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora porém, recomendo, vamos ficar de pé para a gente terminar para cima. Agora porém, recomendo que tenham coragem. Diz para o seu irmão do lado assim: tem coragem, meu amigo, tem coragem. Está no meio de um furacão. Agora o que eu faço, pastor? Tenha coragem. Por quê, pastor? Pois nenhum de vocês perderá a vida. Tem coragem, porque só vai ficar no caminho aquilo que não tem valor para o seu futuro. Só vai ficar para trás aquilo que não vai te ajudar a construir o seu destino com Deus. Deus está dizendo: e quando a tempestade atinge o seu ápice, Paulo se levanta. Por que, Robert? Porque são esses momentos, Tiago, são esses momentos, Rafael, que os homens de Deus são revelados. São esses momentos que os homens de Deus são conhecidos. Qual, Robert? Quando a esperança se acaba, quando a expectativa é anulada, o homem de Deus se levantando, dizendo: coragem, coragem, coragem. A história não acabou aqui, ela vai continuar. Você está comigo? Coragem, diz para o seu irmão: coragem, coragem, diz para ele: coragem. Mas como se você acreditasse, meu irmão. Em nome de Jesus, coragem. Jesus. O texto vai dizer que ele se levanta e direciona. Você está aqui comigo? Ele se levanta, eu já estou terminando. Ele se levanta e direciona. Por quê, pastor? Porque posição sem direção precisam andar juntas. Posição sem direção precisa andar. Por quê, pastor? Entenda isso. Ai, meu Deus. Posição sem direção, Léo, é rebeldia disfarçada de espiritualidade. Lembra comigo? Posição e direção precisam andar. Por quê? Porque posição sem direção é rebeldia disfarçada de espiritualidade. O que você está querendo dizer, pastor? É que não adianta a gente querer estar de pé Não adianta a gente querer estar de pé sem direção e submissão à vontade daquele que te chamou. Não adianta a gente estar querendo de pé posicionado sem ser direcionado por Ele, se submeter à vontade dEle. Você está aqui comigo? Por quê, pastor? Porque Deus não levanta homens perdidos e nem independentes. O perdido Ele encontra, o caído Ele levanta, mas o independente, o soberbo, Léo, Ele abate, Ele quebra. Meu Deus. Não adianta, querido, estar de pé querendo viver com Jesus, seguindo os meus próprios interesses. Por quê, pastor? Meu irmão, entenda isso, olha para mim. Deus não quer apenas a sua disponibilidade. Diz para o seu irmão do lado: Deus não quer a sua disponibilidade. Como assim, pastor? Está de pé, sem se submeter, é a mesma coisa que fé sem obras.
Tiago vai dizer: é morta. Estar de pé, sem submeter, é a mesma coisa que fé sem obras. Jonas, que é um exemplo, Jonas, posicionado, mas sem direção. Posicionado, mas sem direção. E o que significa sem direção, pastor? É quem não está andando para lugar nenhum. Não, querido, não. Sem direção é quem está andando conforme os seus próprios interesses e não sobre uma vontade e palavra de Deus. E o texto continua dizendo: deviam ter me ouvido. Ah, meu amigo, o texto vai dizer, Paulo vai se levantar dizendo: vocês deveriam ter me ouvido, mas não de alguém que está querendo dizer: olha, eu disse, tá? Conhece quem gosta de falar eu disse, mas não gostam de se comprometer em resolver aquilo que ele disse que aconteceria e aconteceu? Gostam de dar opinião em tudo, mas não se comprometem com nada? Conhece gente assim? Fuja desses! Fuja desses, meu amigo. Eles dizem assim: poderia ter feito diferente, poderia ter pintado de outra cor, poderia ser outro líder, poderia ser outro pastor. Se tivesse me chamado, eu ia. Se tivesse me avisado, eu fazia. Quando a gente chama, quando a gente convida, não aparece. Você está aqui comigo? Gostam de opinar, mas nada fazem para se comprometer. São falsos disponíveis. Eles dizem: se precisar pode contar, mas nunca aparecem quando precisamos. E eu termino aqui. 6º ponto. Paulo vai dizer: eu disse, mas não vai terminar no eu disse, Léo. Porque Paulo não é orgulhoso para não se envolver com quem não está escutando. Paulo não tem problema de salvar aqueles que estão rejeitando. Muito pelo contrário. Por quê, pastor? Porque foi para isso que Paulo foi chamado. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Tem pessoas que hoje sentam na minha mesa que antes duvidavam, caluniavam e falavam mentiras ao meu respeito. Como assim, pastor? Sentam na sua mesa hoje? Sim, querido, porque eu lá atrás havia falado. E hoje você fala o quê? Eu continuo dizendo que o dono da minha vida é Ele, que o dono do meu chamado é Ele, quem me colocou de pé. Paulo vai dizer, e eu termino na profecia, Paulo vai dizer assim: eu disse, Daniel, mas ele continua dizendo: tenham coragem, pois ninguém vai se perder. Pois ninguém vai se perder. Diz para o seu irmão: tem coragem, pois ninguém vai se... Ah, meu irmão, tem rejeição nessa tempestade. Entenda isso: a chamada será o seu acesso. Tem calúnia, a chamada será o seu respaldo. Tem mentira, ela será a sua verdade. Tem prejuízo, ela será o teu sustento. Tem falta, ela será o seu alívio. Está sozinho, a chamada será a sua companhia. Aonde você está querendo chegar, pastor? Não abandona, querido, não abandona aquilo que está te mantendo de pé. O que Paulo está dizendo: olha, ninguém vai se perder. Por quê? Porque antes confiavam no timoneiro, antes confiavam no comandante, mas agora eles estão confiando na palavra que Paulo recebeu do próprio Deus. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Ninguém vai morrer. Os tripulantes, diz para o seu irmão assim: ninguém vai morrer do meu lado, ninguém vai morrer no meu chamado, ninguém vai morrer diante da minha responsabilidade. Nenhum líder vai se perder, nenhum discípulo vai se perder, porque na minha guarda, ninguém vai ficar para trás.
Porque pastor Paulo está dizendo que ninguém vai morrer? É porque os tripulantes achavam, mas Paulo tinha certeza que não. Por quê, pastor? Porque Paulo tinha uma palavra e o testemunho, e eu finalizo aqui. A palavra eu entendi, a palavra qual era? De que era necessário que ele fosse a Roma. Vocês estão comigo? Mas o testemunho, Robert, o que é um testemunho? Eu preciso te dizer, testemunho, baixinho, 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 a bateria, por favor. Testemunho é um relato vivo e pessoal de coisas que eu passei, venci. Você está aqui comigo? Testemunho é um relato vivo e pessoal de coisas que eu passei, vivi e venci. Qual é o testemunho de Paulo, Robert? Fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, poliglota? Não, querido. O testemunho de Paulo está escrito em 2 Coríntios 11, do 23 ao 28. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, aceitado mais severamente e expostos à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, essa era a 4ª. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Esse texto, varão, me constrange, porque diante de tudo que ele passou, ele não vai falar que sofreu pressões interiores. A pressão interior que ele está sofrendo não é pelos açoites, não é pelas mentiras, não é pelas calúnias. Não, a pressão interior que ele está sofrendo é que ele está preocupado com a igreja. E ele mesmo vai dizer, Gálatas 6, versículo 17: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Varão, esse é o testemunho de Paulo. E por que ele não para, pastor? Porque a dor do momento não apaga o desejo de viver a totalidade daquilo que Deus disse ao nosso favor. Porque ele mesmo vai escrever em Romanos 8,38: porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entenda isso: se nada pode nos separar dele, nada também nos fará parar fazendo aquilo para... Se nada pode nos separar dele, nada poderá também nos parar de fazer a vontade dele. E como continuar diante de tanta perda e sofrimento, pastor? É que Paulo vai nos ensinar que não está perdendo. Não, que isso, Robert? Você acabou de ler tanta coisa. Sim, querido, Paulo vai me ensinar que diante de tudo que passou, ele não está perdendo, ele está crescendo. Está escrito assim em Romanos 5,3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Eu não estou sofrendo aqui, querido, eu estou acumulando riquezas lá. Diz para o seu irmão: nós não estamos sofrendo aqui, estamos acumulando riquezas lá. Me prova, pastor, eu te provo. 2 Coríntios 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, acima de toda média, à medida que olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas.
as que não se veem são eternas. Diz para o seu irmão: você não está sofrendo aqui, você está acumulando riquezas lá. Quando alguém perguntar para você: Robert, como você aguenta tanta dor, tanto sofrimento, tanta perda? Diz para ele, querido, assim: eu não estou perdendo, eu estou crescendo. Eu não estou sofrendo aqui, eu estou acumulando riquezas lá. Eu estou acumulando riquezas lá. Diz: cadê o povo que está acumulando riqueza no céu? Se expressa em novos começos. Quem é esse que ordena aí milagres? E quem é esse? Quem é esse que a terra e o vento e o mar lhe obedece? E quem é esse que ordena aí milagres acontecem? E Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. E Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Eu posso clamar, e eu acredito, e eu não vou naufragar. E só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Atos 28, versículo 8 diz assim: aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ah, irmão, você não leu comigo. Nos puseram a bordo tudo o que era. Mas, pastor, você acabou de dizer que o barco se perdeu, que os suprimentos ficaram no caminho. Mas no final, querido, a missão de Paulo na ilha de Malta fez daqueles moradores honrarem ele, sabe com o quê? Com navio e suprimento. Por que, pastor, tem barco e suprimento? O que isso quer dizer? Que é Deus sustentando e garantindo a sua travessia. É Deus sustentando e garantindo a sua travessia. Porque a promessa que está sobre nós é uma promessa de restituição, amor. A promessa que está sobre nós é uma promessa de restituição, escrita em Joel 2: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador, o meu grande exército que vinha contra vós outros. Comereis, levanta sua mão que eu estou profetizando, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo, e o meu povo, e o meu povo. Essa é a promessa para os novos começos, hoje pela manhã e pelos próximos 6 meses desse ano. E o meu povo jamais, jamais será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, sabereis que Ele está no meio da sua casa, sabereis que Ele está no meio da sua família, e sabereis que Ele está no meio dos seus negócios, e sabereis e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro.
e o meu povo jamais, jamais será envergonhado. Eu estou pregando para 2 tipos de pessoas aqui essa manhã. O primeiro grupo de pessoas é aquelas que estão enfrentando tempestades, que talvez não buscaram tempestades que o caminho com Deus provocou. E o segundo grupo de pessoas é para aqueles que estão enfrentando tempestades porque estão fugindo do Deus do chamado. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã, querido, mas uma coisa eu posso te garantir: se você quiser, você não vai sair daqui da mesma forma. Você está comigo aqui? Tem alguém que crê nisso? Eu estou pregando para um tipo de gente que está enfrentando ventos fortes, está balançando, Rafa, está envergando, está chorando, está doendo, mas toda vez que o vento forte vai, derruba um pouco mais ele. Porque Euroaquilão, querido, é vento que sopra de 2 direções. Euroaquilão é vento que sopra de 2 lados. Ele não se limita apenas em destruir o financeiro. Ele também quer abalar o emocional. Ele também vem para abalar a família. Euroaquilão é vento que não poupa ninguém. Mas todas as vezes que esses ventos sopram, você se rende mais. Eu sei que vai ser difícil, e talvez está sendo, para você que está caminhando debaixo de uma vontade de Deus. Mas está difícil também para você que abandonou o navio. Eu estou aqui essa manhã dizendo que Deus mandou um homem para uma ilha deserta para salvar aqueles que não tinham mais esperança de sobreviver. Eu estou aqui para dizer, meu irmão, que um dia eu rejeitei também um conselho e quase morri. E se não fosse por uma intervenção divina, eu não estaria aqui. Mas foi a missão que Ele me confiou que me sustentou. Quando eu pensei que eu tinha perdido tudo, Ele me apresentou tudo. E eu estou aqui essa manhã dizendo: o que eu fiz para mudar foi continuar na rota do meu chamado. Independente das ilhas que eu chego, independente das rotas que eu pego, independente das tempestades, das ondas, porque eu só estou de pé por causa do chamado. Eu só estou aqui por causa do chamado. A minha família só está de pé por causa do chamado. Eu só tenho saúde por causa do chamado. E talvez você chegou aqui com vontade de abandonar tudo, exatamente daquilo que está te mantendo de pé. Essa é uma manhã de novos começos, querido. Paulo recomeçou, Malta recomeçou, todos aqueles prisioneiros recomeçaram. Porque anos depois da morte de Paulo, nos livros dos registros da prisão, onde Paulo foi morto e degolado, estava escrito lá: centuriões, soldados e marinheiros, milhares, mortos por quê? Pelo mesmo motivo da morte de Paulo, porque creram em Jesus como o Senhor e Salvador. Talvez você chegou essa semana aqui, essa manhã aqui, passando por dores inimagináveis,
perseguições, vento soprando de todos os lados. Mas essa é a manhã que Deus separou para que você recomece. Eu vou contar até 3. Eu não vou convidar ninguém para... A gente não está aqui convidando ninguém para assumir uma religião, porque religião não muda a vida de ninguém, querido. Pastor também não muda a vida de ninguém, por mais boa vontade que tenhamos. Quem muda é Jesus. E se você quer sair dessa manhã daqui com Ele, você vai levantar a sua mão quando eu contar até 3. 1. Pode acender as luzes, por favor. Porque essa tem que ser uma decisão de coragem e muito consciente. Por mais forte e emocional que essa palavra tenha sido, ela não veio hoje para acessar as tuas emoções. Ela veio hoje para vivificar o seu espírito. Quando eu contar até 3, você vai levantar a mão e vai dizer: Robert, eu também quero viver com Deus que acalma a tempestade. Eu não quero mais sair daqui tendo que dirigir a própria vida, porque desde que eu comecei está dando errado. E era para dar mesmo. E graças a Deus por isso que deu. Porque hoje você está aqui, a um passo de recomeçar a sua vida e de mudar a rota do seu futuro. Eu vou contar até 3. 1. Que todo medo caia por terra agora. 2. Que todo demônio querendo roubar de você a semente dessa palavra seja anulado e calado agora. 3. Levanta a sua mão. Deixa eu te ver. Levanta a sua mão. Liga as luzes da igreja, por favor. Levanta a mão. Você que levantou a mão, você que quer viver esse novo começo comigo, deixa eu orar por você aqui na frente. Deixa eu te fazer mais um pedido. Sai do seu lugar, vem cá. Deixa eu orar por você e com você. Deixa as luzes acesas. Isso eu sei, larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Obrigado, e tudo obrigado pela sua palavra. E vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. E se eu cair, a sua mão me levantará. Vamos, novos começos. E se eu chorar, toda lágrima, Hoje à noite, de nos levantarmos, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama, me chama pra perto. hoje é noite de resgate. Hoje é manhã de resgate, de novos começos. Não deixa a vergonha te parar. Não deixa o medo te impedir de avançar, de crescer e de viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Sai do seu lugar com coragem. Eu te desafio essa manhã a dar um passo de fé e ver Deus te guiando nos próximos. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.